Agora eu vou mostrar o acontecimento. Lugar certo, hora certa. Eu apenas quero dizer algo. Por favor, não pense que esse lugar certo, hora certa, vai ser sempre algo favorável, algo fácil, algo bom. Sabe, às vezes, lugar certo, hora certa pode não parecer favorável logo de primeira. Aí você olha para trás e diz, uau, lugar certo, hora certa. Eu me lembro, há muitos anos atrás, quando a Jéssica tinha apenas 2 anos, ela já é uma moça, nós viajamos pela primeira vez com ela. E foi a primeira viagem internacional dela. Eu e a Wendy tínhamos apenas uma bagagem. E a Jéssica tinha 2 malas. E mais uma mochila. Quem é pai aqui, os pais jovens aqui vão me entender. Quando viaja você pensa, nossa, como essa criaturinha tem que trazer tantas coisas. E você leva um monte de coisa porque é necessário. Então ela tinha 2 malas e uma mochila. E aí já no final da nossa viagem, e foi uma viagem bastante exaustiva, no final estávamos de fato bem cansados, e o voo era noturno. Então nós fomos para o aeroporto, para o voo noturno, e aí paramos num trânsito. E eu fiquei tranquilo, pensei, não, ainda temos bastante tempo. E quando nós chegamos no aeroporto, nós aceleramos até o balcão da companhia, e a pessoa disse, está fechado, infelizmente. E eu disse, nossa, por quê? E ele disse, não, acredito que seu voo já tem até partido. Eu disse, não é possível. E aí quando eu olhei para a passagem, eu achei que era 2203 e era 2103. Você não imagina a frustração. Você fica com raiva de si mesmo, fica com raiva da situação. Você faz uma oração silenciosa, apenas uma palavra. Por que, Senhor? Por que eu? Por que, Senhor? Como diz o ditado, né? A chuva é para todos. Quando o tempo fecha, fecha para todos. Não adianta dizer, por que eu? Nós, infelizmente, éramos as últimas pessoas. E aí ele olhou para minha cara, viu o tamanho da minha frustração e teve compaixão. Aí ele disse, sabe, eu vou fazer o check-in de vocês, mas não posso despachar a bagagem. Tínhamos a bagagem e o carrinho. E ele disse, vocês vão ter que correr. Ok? E com sorte, porque está lá no fim. O portão de vocês é o último do terminal. Vão o mais rápido possível, se chegarem lá, o avião estiver lá, vocês entram. E começamos a correr, eu lembro disso como se fosse agora. Eu e a Wendy correndo, tentando carregar todas as bagagens, empurrando uma, carregando as outras, empurrando umas para frente. A Wendy correndo, empurrando o carrinho, e eu correndo, tentando empurrar as bagagens. E aí chegamos no lugar e de longe eu vi que tinha uma atendente parada ali no portão e ela nos olhou e nos mandou correr e entrar, tentando entrar com toda aquela bagagem dentro do avião. E aí quando sentamos nos nossos lugares estávamos... Não era o lugar certo e a hora certa. E aí eu estava frustrado, não me sentia bem, estava estressado, eu fiquei desanimado, todo tipo de emoção negativa. E aí veio um anúncio. Senhoras e senhores, pedimos desculpas, tivemos problemas com a esteira rolante. Agora, desde aquela época, eu viajo muito. E eu sei que aviões atrasam principalmente por conta do tempo ou problemas nos motores. Nunca tinha ouvido problema com a esteira rolante. Eu disse, ei Wendy, nossa bagagem está toda aqui. Está na nossa mão. A bagagem do povo ainda nem chegou aqui. Aí vocês vão dizer, ah pastor, você sabia que era Deus, né? Não. Desculpa te desapontar. Depois de 10 minutos sentados eu fiquei pensando, nossa, por que não está andando? Quem está atrasando o meu voo? Foi o que pensei, quem está atrasando o meu voo? É bem natural pensarmos assim. E naquele momento, Deus falou comigo. Ele falou diretamente comigo. Não através de alguém, ele falou comigo. Ele disse assim, filho, eu atrasei esse voo por você. Sabe, quando percebemos o amor de Deus sobre nós, quando percebemos o seu grande amor, toda a sua frustração, todo o seu estresse, toda a sua raiva, apenas
desaparece. Amém? Tivemos tempo para sentar, pedir a nossa bebida, nos acomodarmos, tirar os nossos sapatos, nem sempre é uma boa ideia. Nos acomodamos e depois de 20 minutos, o avião partiu. É como se estivesse nos esperando. Amém? Então, às vezes, nem sempre parece que estamos no lugar certo e na hora certa. Mas é ali que Deus quer te ensinar algo. Eu te amo. E se tiver que atrasar algo por você, eu farei. Amém? Eu de fato creio que Deus pode mudar legislações e tudo mais por você. No ano que você está se candidatando, algo muda. É por você. Você diz, não, isso não é por mim, é por você. Ei, irmão, é por você. É de fato por você. Ele sabe quantos cabelos você tem, e nenhum deles cai sem ele saber. Amen? Hora certa, lugar certo. Vamos ver o lugar certo, ok? Veremos a história do servo de Abraão, mas antes vamos ver Ruth, ok? Que vimos agora no vídeo. Ruth, na verdade, é uma imagem de você e eu. Na história de Ruth, na verdade, eu tenho um sermão, uma série chamada O Romance de Ruth. É, na verdade, uma linda e romântica história. É como Jesus e a sua igreja. Nós somos a noiva de Cristo, amém? E a maioria de nós não é judeu. Não somos judeus. Não fazemos parte do povo de Israel. Amém? E Ruth é de Moabe, atual Jordânia. E na verdade, segundo a lei, ela era amaldiçoada. E não tinha autorização para estar na congregação, debaixo da lei. Ok? Acontece que Naomi, que era judia de Belém, ela e seu marido, ela e Elimeleque, eles partiram. Elimeleque deixou a terra de Belém para ir morar na Jordânia por conta de uma fome. Posteriormente, seus 3 filhos casaram. Aliás, seus 2 filhos casaram com 2 moabitas, Ruth e Orfa. E aconteceu que depois os seus 2 filhos morreram. O marido primeiro e depois os 2 filhos. Representa Israel fora da sua terra. Eles nunca prosperaram fora da terra. Na verdade, houve morte fora da terra. É por isso que profeticamente, a partir de 1948, Deus começou a trazê-los de volta. Então, Ruth, que não era de Israel, ok? Porém, ela decidiu voltar, porque ela disse para sua sogra, o seu Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, é o meu Deus. Ela se converteu, o seu Deus é o meu Deus. Glória a Deus, ela creu no Senhor. Amém? Então ela seguiu a sua sogra de volta até Belém. O Senhor as visitou e começou a abençoá-las. Glória a Deus. Então elas voltaram, mas quando voltaram, elas voltaram pobres. E isto representa nós estamos falidos. Não tem a ver quanto dinheiro você tem, amém? Espiritualmente falidos. Os ricos também morrem. Não são só os pobres, os ricos morrem. Na maldição do pecado estávamos falidos espiritualmente. E porque o salário do pecado é a morte física e espiritual, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo. Amém? Então, nós não medimos a nossa vida através do acúmulo de riquezas. Por favor, neste ano, pare e desfrute da verdadeira vida. Pare de postergar a vida mais que abundante que o Senhor Jesus veio te dar. Amém? Não, apenas mais 1 milhão, apenas mais 10 milhões. Não, eu tive essa nova ideia, meu amigo tem uma nova ideia. Nós vamos ganhar muito dinheiro aqui. Todo ano é a mesma coisa. E você termina frustrado, perdendo a sua vida, os seus anos estão indo embora, perdendo tempo com a sua família, acumulando frustração por conta de 1 milhão. Ei, meu amigo, a realização não está aí. É claro que Deus pode te abençoar, amém? Ele vai te dar mais do que o suficiente para você ser uma bênção, mas isso vem do Senhor. Se você trabalha numa empresa, você deve ser um bom mordomo. Seu trabalho é fazer aquela empresa prosperar. Você deve ser ativo, uma bênção, como testemunho do Senhor. Você não está ali para olhar para o seu chefe como se ele fosse a fonte da sua prosperidade. A Bíblia diz, não trabalhe focado, não trabalhe querendo agradar o homem, mas façam como para o Senhor. Faça tudo com excelência, caminhe 1 milha a mais, não somente quando te olham, mas faça para o Senhor, sabendo que é do Senhor que vem a sua recompensa.
A Bíblia diz que é assim que nós devemos trabalhar. Nós trabalhamos olhando para Jesus, para o Senhor. Trabalhamos diante do seu olhar. Trabalho para o Senhor, Jesus. Até o teu trabalho vir adoração. E falando nisso, ela retornou e a tarefa mais simples, a tarefa que as pessoas pobres faziam para ter algum sustento era, na verdade, recolher. Ou seja, depois da colheita, depois de fazer a colheita, depois de cortar e colher os milhos, apesar deles se reunirem juntas, algumas espigas caíam e ficavam fora. As espigas que caíam fora ficavam no solo. E aí as pessoas pobres vinham e recolhiam. E aquilo que recolhiam passava a ser deles. Então, foi isso que ela disse. Ruth, a moabita, disse a Noemi: vou recolher as espigas do campo daquele em quem eu achar graça. Ou seja, favor, esta garota que acabou de se converter acredita na graça. O que é graça é um favor imerecido. Porque se ela fosse pela lei, a lei a condenava. Ela não pertence a Israel. Mas ela não está olhando para a lei. Está olhando para a graça. O favor não merecido, não conquistado. Quanto menos eu mereço, mais eu preciso da graça. Ela disse para sua sogra: eu vou ao campo para recolher. Eu vou ao campo e repare a fé dela. E eu vou encontrar graça aos olhos de alguém. Eu vou. Então ela foi e começou a recolher as espigas atrás dos ceifeiros. E eu vou utilizar aqui a tradução da antiga King James, que diz: e caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da família de Elimeleque. E Boaz era o solteiro mais rico daquela terra. Então havia um campo muito grande ali, e nem toda parte do campo era de Boaz, apesar dele ser muito rico. Algumas partes eram de outros. Mas porque ela disse: eu encontrarei graça, por acaso aconteceu, a sorte a colocou no campo que pertencia ao solteiro mais rico. Agora, esta palavra, no inglês antigo, esta palavra caiu-lhe a sorte, é da onde vem a palavra happening, acontecimento. É da onde vem a palavra feliz. Amém? Quando acontecimentos acontecem da forma que você quer que aconteçam, você fica feliz. Pegou? E para nós que cremos, quando os acontecimentos não acontecem da forma que queremos que aconteçam, ficamos felizes. Nos alegramos independentemente das circunstâncias. E esses acontecimentos que acontecem é a palavra cará. Acontecimentos que acontecem em nosso favor. Da maneira exata. Amém? O texto diz: caiu-lhe sorte. Estas duas palavras, caiu-lhe sorte, são duas variáveis de cará. O substantivo e o verbo. A palavra cará aparece duas vezes em apenas um versículo. O acontecimento perfeito. Sabe o que aconteceu? Boaz veio e a viu ali no campo, se apaixonou por ela imediatamente, e ela se tornou avó de Davi, que derrotou Golias. E da linhagem daquela mulher veio o Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Jesus! E tudo começou com ela no lugar certo, na hora certa. E quer saber? Ela não era inteligente ao ponto de se colocar no lugar certo na hora certa. Ela nem sabia quem era o dono. Ela acabou caindo naquele campo. Aquilo que o mundo chama de coincidência, chamamos de cristocidência. Amém? É isto que vai acontecer com você. O seu cônjuge vai apenas olhar para você. Acabei de me apaixonar. When I saw her standing there, I fell about from my chair. And when she moved her mouth to speak, I felt the blood go to my feet. O Boaz disse tudo isso no versículo. Não, na verdade ele não disse. Vocês estão aqui, igreja, lugar certo, hora certa, cará, o acontecimento certo. Amém?